No Sonho em Prosa de hoje, um rock blues instrumental. Dizem que para ser um bom músico é preciso muito swing e muito groove. Mas você sabe o que é isso? No Sonho em Prosa indica um documentário sobre um músico americano que ganhou fama 30 anos depois do lançamento de seu trabalho. Começa agora Sonho e Prosa. Surgindo em meio às poeiras do Cerrado Bauruense, no faroeste paulista, o bando Vilão do Groove vem montado a rock blues. Senhores, sejam bem-vindos ao Sonho em Prosa. Um texto de abertura esse de vocês bastante curioso, né? Queria que vocês explicassem um pouquinho essa ideia do vilão do groove, por quê? Bom, eu dei o nome, eu vou explicar. Vilão do Groove, na verdade, o som veio primeiro. Eu tive uma participação numa banda que chamava Mercado de Peixe, daqui de Bauru. E tinha uma festa que eles faziam que chamava Quilombo Groove. E na época, assim, eu não sabia que era Quilombo Groove. Eu achava que era Vilão do Groove. Entendi. E aí eu confundi, assim, isso ficou no subconsciente, só, sei lá, 15 anos atrás. Aí quando a gente montou essa banda... Pô, o nome era bom. Então... Eu tinha comentado alguma vez com o Dimas esse nome, eu falei, nossa, tem um nome que me persegue, que é Vilão do Groove, mas que nasceu desse mal entendido do Quilombo Groove. E aí ele falou, não, vamos colocar aquele nome lá que você já citou uma vez, a gente já tocou junto em outras bandas, eu já toquei com o João também em outras bandas. E aí a gente deu esse nome e assim, tava meio numa lista ali, escondida ali no subconsciente ali. E agora, por que esse lance do instrumental, né? O Dimas, inclusive, canta numa banda de blues, tal, já vi você tocando pela cidade. Por que passar só pro som instrumental? Porque é uma experiência nova, né? Eu sempre cantei, mesmo. Todos os projetos que eu participei, eu sempre cantei, alguns só cantando. E eu sou fã de música instrumental, né? Às vezes eu colocava CD do Hendrix e ouvia as instrumentais, não as cantadas, né? Então foi uma maneira também de trabalhar um pouco mais o nosso lado musical no instrumento, né? E o intuito era esse mesmo, buscar uma nova vertente, assim, para se redescobrir também como músico. Entendi. Agora vocês estão só em 3 aqui, mas misturaram vários estilos, na verdade, né? Além do rock, do blues, tem um pouquinho de soul, de funk. Como é que é misturar tudo isso aí e fazer o som de vocês? Assim, não tem como explicar, é uma questão que vem, né? Das influências. As composições vão surgindo. Teve composição que eu fiz sentado na sala, ao lado da minha mulher, assistindo novela. E eu não queria ver a novela e deu a ideia e eu fiquei ali. Vou tocar guitarra. Então, eu tenho influência de muita coisa. Eu comecei no mundo musical muito influenciado pelas bandas de punk dos anos 90. Então, com o passar do tempo, fui criando gosto pelo blues, pelo jazz, pelo soul, pelo funk americano. E fui me introduzindo também musicalmente nesses estilos. E como é um projeto instrumental, autoral, eu falei, é uma oportunidade de eu poder mostrar tudo que me influencia em termos musicais. Então, a gente procura fazer essa dinâmica. Os meninos vêm com algumas ideias também em cima do contexto que às vezes eu desenvolvo. Dou abertura para eles poderem também colocar um pouco de cada influência deles. Bastante coisa vem das jams também, sabe? A gente se junta para fazer um som. Aconteceu isso, acho que no primeiro final de semana que a gente se juntou para fazer, a gente já fez acho que umas 5 músicas, isso, né? Tudo legal de jam, 3 assim. Só também, vamos fazer um som junto a galera lá, beleza, e vamos ver o que sai. E até assim, a questão do instrumental também facilita numa jam. Você vai fazer uma jam, não tem escrever a letra, parar, exato. Então você vai levando, assim, aqueles pingos de ideias, assim, vão se transformando e a hora que viu já tem uma música. Fechou uma música. Bacana. Bom, gente, o pessoal deve estar curioso para conhecer o som de vocês. Vamos fechar o bloco com som? Opa! Vamos lá, então.
Som em Prosa de volta. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o pessoal do Vilão do Groove, que acabaram de tocar, inclusive, uma música que chama Mr. Bronson, que é o Charles Bronson, aí, um personagem muito forte do filme Desejo de Matar. Como é que foi? Surgiu essa ideia já de fazer a música para o personagem? Na verdade, não. Na verdade, nós fizemos a música e depois de gravado, a gente fez um ensaio em estúdio, o Thiago filmou, e ele teve a ideia de fazer a junção, tendo em vista o som, porque é um lance meio Queens, né? Aquele funk, o Bairro Negro, e teve alguns filmes do Charles Bronson que foi passado no Queens, né? Aquele lance do justiceiro e tal. E de certa forma ele é um vilão, porque ele está fazendo algo que é contra a lei, mas ele vira um herói para... Eu sei isso que eu ia perguntar, porque o cara é um grande herói, na verdade. Com 32 ele mata 20, 30 no filme, lá os bandidos e tal. Aí vocês encaixaram essa ideia do clipe também, que aliás é bem interessante, né? Eles colocaram inclusive na internet, fizeram uma mistura ali do ensaio deles e um trecho do filme, né? Vocês pensam assim, a questão da música de vocês como trilha sonora também? Sim, inclusive já recebi propostas, já recebemos propostas para curtas, né? Questão audiovisual, a gente conhece alguns produtores que trabalham nessa área. E a ideia também é essa, eu acho que a música instrumental ela não tem limitações, né? Ela se expande de uma maneira que nem sempre você consegue ter essa visão até. Então a proposta é assim, a gente está aberto a convites, quem quiser utilizar a música aí fica à vontade. Inclusive já utilizaram a nossa música, assim, acho que de melhor alcance até agora, que é a Gangue da Função, já utilizaram ela em vinheta, assim, para festivalzinho, coisa da cidade, assim. Legal que dá para aproveitar para bastante coisa, né? Sim. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né? Vilão do groove, né? A gente pega essa palavra groove, eu sempre ouvi dizer, na verdade, que um bom músico, para ser bom mesmo, ele tem que ter a questão do groove, do swing, e a gente preparou um VT para explicar um pouquinho essa ideia. Roda aí. A palavra groove vem da expressão in the groove, que em português significa no caminho. O termo surgiu na década de 30, em pleno auge do swing, um estilo de jazz tocado pelas big bands e que era dançado nos clubes da época. Yeah!
As primeiras aparições do termo groove foram difundidas por Wing Manone em 1936 e por Chick Webb de 1939 em seu disco In the Groove at the Grove. A partir da aparição do funk nos anos 50, o conceito de groove se associou cada vez mais a uma forma de tocar relacionada com o blues, o soul e a música gospel. Dentre os artistas que têm uma grooveria de chamar a atenção estão James Brown, Alicia Keys, Michael Jackson e Donna Summer. Assim, o termo groove garantiu seu espaço e hoje é utilizado em várias correntes musicais para trazer um som diferenciado e cheio de ritmo. Agora, senhores, de onde vem a grooveria do som do Vilão do Groove, né? De onde é a pegada groove que vocês fazem? Bom, acho que vem da alma, né, do brasileiro. A gente é brasileiro. Gostamos de tanto música brasileira como música internacional. O Thiago, ele ouve muita banda de países assim, inusitados. Ou sons diferentes aí. Etiópia, África do Sul, Nossa, Índia. que interessante. Assim, eu como baterista, eu me identifico mais como um vilão do groove, na verdade, viu? Porque eu sou muito rock and roll, né? O groove, ele tem aquela cadência mais acadêmica, do jazzista também. Eu não tenho terno e gravata, acabo sendo mais um vilão do groove no sentido literário mesmo. Agora, uma coisa bacana, a gente recebeu algum tempo atrás aqui, é o Celso Pixinga, o baixista, né? Eu falei, ô Celso, para ser um bom baixista, o que precisa? Ele falou, precisa ter groove. É verdade, João? Precisa ter groove? Ah, com certeza não dá para ficar só no chá com pão, não. Tem que ter groove. O que é o groove no baixo? É aquela pegada e sentir a música? O groove no baixo é o baixo e a bateria fazendo o balanço da música, Exato. fazendo, assim, dando a intenção, assim, você não sabe o que quer dizer, mas você tá lá dançando. O groove, ele acontece quando você vê que o público, sem perceber, ele já tá dançando, tá batendo o pezinho, então isso aí você atinge com o groove. Chegando com o clímax até o groove é isso, é o que vai ressonar no público em forma de dança. É bem visto no corpo da pessoa o groove. Maravilha, vamos terminar esse bloco com som? Bora. Então vamos lá.
Bloco 3 aqui do Som e Prosa, hoje a gente está recebendo a banda Vilão do Groove de Bauru. Vocês trabalham aí com esses personagens aí, né? Queria que vocês falassem um pouquinho essa ideia de construção de cada música ser um vilão, de representar a história de um vilão. Como é que é isso aí? Na verdade, ela vem depois da construção, através da sonoridade que a gente acaba, às vezes, identificando quem que a gente vai homenagear nessa música. Entendi. E nem sempre voltado para um vilão em si, né? Às vezes é um vilão ao ponto de vista cultural, né? Ou até mesmo sociopolítico. Por exemplo, o Gangue da Função era uma gangue de Bauru que aterrorizava aí a galera, tinha um Aleluia que era o chefe da gangue. Então a gente fez em homenagem não em homenagem, mas citando essa questão que foi um fato meio que histórico, pelo menos para a minha geração. Né? A década de 90 é uma gangue que assustava Bauru, né? E vocês fizeram a música Gangue da Função tentando, sei lá, expor de alguma maneira resgatar a história mesmo de Bauru. Eu tenho influências de muitas bandas de Bauru, inclusive a Liga Católica, o filho do baixista original que me ensinou a tocar a minha primeira música. E eles citavam muitas coisas sobre Bauru. Então foi uma maneira também agradecer a eles, porque de certa forma eles que me impulsionaram para a música, assim. Agora, outra coisa interessante, assim, na hora que vocês estão compondo a música, se dá para pensar ela como se fosse aí uma narrativa, um roteiro também, né? A gente falou da questão da música no filme, se vocês conseguem pensar nessa questão de personagem, uma narrativa, os momentos que a música tem, né? As curvas de clímax, como é que é? Sim, sem dúvida. Eu tenho muita influência de blues. Nos últimos 8 anos eu me introduzi muito no blues. E o blues é muito isso, é muito feeling, é uma história, né, que você conta através do solo, às vezes até um riff um pouco repetitivo, e só algumas modulações diferentes, mas é essa diferença de modulação, de dinâmica, que conta a história. Então o instrumental ele tem muito isso. As nossas músicas têm cadências que uma hora mostram o lado sutil do bonzinho, né? E aí o lado pesado, agressivo do vilão. Às vezes o lado mais romântico. Acho que justamente por ser instrumental você consegue trabalhar muito melhor com isso também, né? Então, assim, algumas músicas eu direcionei mais pro lado do vilão, algumas pro lado do mocinho, mas um mocinho vilão, pra mulher do mocinho, tem as baladinhas também. Muito bem. Né? Então... Bom, agora é hora de Som e Prosa Indica, daqui a pouco a gente continua com o bate-papo. Roda aí. O filme Searching for Sugar Man conta a história de Jesus Sisto Rodrigues, um cantor folk que surgiu nos anos 60 em Detroit, nos Estados Unidos, mas que desapareceu de forma misteriosa. Rodrigues lançou 2 discos no início dos anos 70, que foram fracassos de vendas nos Estados Unidos, mas que muito tempo depois acabaram fazendo sucesso do outro lado do Atlântico. O filme mostra o esforço de 2 sul-africanos, admiradores da obra de Rodrigues, que resolveram tentar descobrir o que aconteceu com o músico quase 30 anos depois do lançamento dos discos. Searching for Sugar Man foi aclamado pelo público em 2013 e venceu o Oscar na categoria documentário. Vale a pena conferir. Is this really going to be Rodriguez? We'll only know if he can actually sing these songs. And the best part was still to come. Thanks for keeping me alive. Bom, o programa está chegando ao final, mas antes de encerrar, eu ia perguntar para vocês a questão do espaço da música instrumental, se vocês têm conseguido tocar em Bauru, em região, como é que é esse espaço? Ele existe, o mercado está expandindo, né? Ainda há uma certa dificuldade, porque o som autoral é mais um mercado alternativo. As pessoas que estão de um lado mais comercial não se atentaram ainda que existem muitas bandas de grande valia para o cenário, né? Então, existe o espaço, até mais do que a gente esperava. A gente fez muitos shows, até em casas assim que eu nem esperava entrar com esse projeto, mas ainda tende a crescer mais. Eu acho importante o ouvinte voltar um pouco mais para o lado B. O lado A já está muito maçante, né? Olha, isso é uma coisa interessante também, que é a questão da internet para ajudar a promover o trabalho de vocês, principalmente no começo, né? Vocês estão na internet também, tem Facebook, tem site, como é que o pessoal encontra o trabalho de vocês? Sim, tem o Facebook da banda, facebook.com/Vilão do Groove. Então lá ele pode ouvir o disco, tem o disco na íntegra para baixar, deixe seu comentário. E é isso. Eu acho que o Facebook é o mais visível atualmente. A gente teve uma página, tem uma página no Toque no Brasil, né?
Mas é mais voltado para os produtores, a parte do fora do eixo, os coletivos, Certo, né, que tem mais acesso àquilo. Mercado independente. O MySpace está muito saturado. Então a gente priorizou mais o Facebook, que é uma rede que está em mais expansão, vários tipos de contatos, não é só voltado para o lado da música. Então as pessoas podem curtir a página, podem mandar o seu comentário. Compartilhar, mandar para amigo. Bacana. Então, Gente, queria agradecer a participação de vocês aqui no programa, o som que vocês fizeram para a gente. Obrigado. E o pessoal que está em casa, se quiser conhecer mais o som deles, também pode entrar na página do Som em Prosa, que tem música extra. Eu fico por aqui, deixo meu forte abraço. Vamos terminar com o Gangue da Função? Falando um pouquinho do som aí? Então vamos de som.